Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora, a Segunda Guerra Mundial. Comigo no estúdio da TVE está o professor Fábio Rosman Maia, professor de História com mestrado na área. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. É um prazer estar aqui e eu agradeço muito o convite da TV Educativa. Professor, faz 75 anos que acabou a Segunda Guerra Mundial, um evento traumático que literalmente mudou a história da humanidade e que ocorreu entre os anos de 1939 e 1945. Eu acho que ninguém esperava que fosse durar tanto tempo, 6 anos. Sem dúvida. E que envolveu literalmente o mundo inteiro, porque Sim. A Europa, que sempre foi um caldeirão de ódio, isso continua até hoje, infelizmente, a Europa ela entrou em conflito e arrastou para o conflito países americanos, como Estados Unidos e Brasil, e também trouxe junto para o conflito uma parte da Ásia, através da aliança que Itália e Alemanha fizeram com o Japão, formando Sim. o eixo. Perfeito. Essa, aliás, é uma combinação muito curiosa. Eu gostaria de entender, professor, antes de mais nada, quais foram as causas da Segunda Guerra Mundial? Por que esses países entraram em conflito? Para início de conversa, eu acho que seria interessante a gente começar por aí. E como que uma aliança, que para a época era tão confusa, pôde acontecer? Ou seja, Japão no Oriente, com a sua cultura completamente distinta, junto com Alemanha e Itália. Alemanha e Itália eu até entendo, Sim. Já que os dois países eram governados por fascistas. Sim, sem dúvida. Bom, Ney, quando a gente estuda a Segunda Guerra Mundial, a gente remonta, os seus antecedentes remontam-nos à Primeira Guerra. O historiador Eric Hobsbawm, ele tem no livro A Era dos Extremos, o breve século XX, uma citação muito interessante em que ele diz, logo no início do livro, quando ele trata da Era da Guerra Total, ele fala que a Segunda Guerra, ela é uma consequência da Primeira. Há uma relação de causa e efeito entre Primeira e Segunda Guerra Mundial. O Hobsbawm, ele chega a escrever que há uma guerra de 31 anos. Então ele considera como se a Segunda Guerra fosse uma continuidade da Primeira com um intervalo, aquele intervalo entre 1918 e 39. Então, para esse historiador, a Segunda Guerra é uma continuidade da Primeira. Professor, a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918, ela foi deflagrada por uma política de alianças criada na Europa, na época, protegendo a Alemanha, a Áustria, né, contra outros países. Aí eu estou citando apenas dois. Né? Na época era o Império Austro-Húngaro. Perfeito. E essa política de alianças foi catastrófica para a Alemanha. Sem dúvida. E diga-se de passagem, a Alemanha que tinha se formado como país há poucos anos. Sem dúvida. Porque era um conjunto de reinos até o fim do século XIX. Esse conjunto de reinos se transforma na Alemanha que nós conhecemos hoje em 1870 apenas. Isso. Aliás, você falou a data de 1870 em relação à unificação alemã, e um historiador local nosso aqui, o professor e major expedicionário Alfredo Bertoldo Klaas, ele tem um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, ele foi expedicionário. Verdade. E ele tem uma das obras que ele publicou sobre a Segunda Guerra, chama-se A Verdade sobre Guanella. Nesta obra, já nos primeiros capítulos ali, quando ele contextualiza a Segunda Guerra, ele remete o problema da Alemanha à década de 1870. A unificação. Então, dentro do processo de unificação, e eu te diria mais, os problemas da Alemanha vêm a partir da Guerra Franco-Prussiana. Então, essa Guerra Franco-Prussiana talvez seja a raiz última da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então, dentro do que o Hobsbawm escreve, o Hobsbawm considera, como eu te disse, a Segunda Guerra uma continuidade da Primeira. Aí nós temos uma série de fatores que vão se combinando, que vão se somando. Então, um desses fatores, que é extremamente importante, é o Tratado de Versalhes. É aquilo que se faz com o término da guerra. Da Primeira Guerra. Da Primeira Guerra. Com o término da Primeira Guerra. Então, é assinado o Tratado de Versalhes, e o Tratado de Versalhes impõe condições extremamente duras para a Alemanha. A Alemanha sai muito humilhada da Primeira Guerra Mundial.
Então, o Tratado de Versalhes, ele impõe condições como, por exemplo, redução do exército alemão, né? Uma redução bastante significativa. A Alemanha ficava proibida de ter força aérea, de ter marinha de guerra. Muitos navios, mesmo navios mercantes, foram pegos pelas potências vencedoras, né? Pela Tríplice Entente lá da Primeira Guerra, como assim, uma indenização de guerra, né? As indenizações financeiras que a Alemanha teve que pagar foram muito grandes, né? Então a Alemanha ela passa por um prejuízo muito grande e um processo de humilhação muito grande com o Tratado de Versalhes. Então, essa despesa financeira, junto com a humilhação, acabou permitindo que um louco como Adolf Hitler chegasse ao poder. Exato, exato, né? E aí eu vou recorrer novamente ao que o Eric Hobsbawm fala em A Era dos Extremos, quando ele diz assim: a Segunda Guerra Mundial ela pode ser definida por duas palavras. Inclusive eu acho interessante que ele usa o termo duas palavras. Ele podia dizer assim, por um nome. E ele diz Adolf Hitler. Ele escreve Adolf Hitler, né? Então Hobsbawm responsabiliza Hitler por todo o desencadeamento da Segunda Guerra. Mas nós temos que levar em conta, como eu te dizia, todos aqueles antecedentes, né, aquelas causas que vão levar. Então já falamos aí um pouco sobre o Tratado de Versalhes, né, com as suas imposições. Além do Tratado de Versalhes, nós temos uma crise mundial, que é a crise de 1929, que agrava muito a situação na Europa, principalmente, né? Abala o mundo todo. Nós sabemos, por exemplo, aqui no Brasil, a crise de 29 ela vai causar também um desgaste político, vai causar uma situação econômica bastante grave, que antecede a própria Revolução de 30 aqui no Brasil. Quando Vargas chegou ao poder. Perfeito, a chegada de Vargas. Então, veja, ela abala o mundo todo, né? E essa crise de 29, então, é o fator econômico que vai contribuir, né, de uma forma decisiva para que emergissem ou que se fortalecessem, porque já vinham emergindo, os regimes totalitários. Então você tem o surgimento de diversos regimes totalitários. Então na Europa, por exemplo, nós temos o nazismo, nós temos o fascismo, nós temos o General Franco na Espanha, né? Nós temos o evento da Guerra Civil Espanhola, por exemplo, né? Onde, aliás, o Hitler vai testar as suas armas. 1936. Ali em 1936, né? Na Guerra Civil Espanhola. Portugal também com Salazar, né? Portugal com Salazar. E aqui no Brasil, né, nós não podemos deixar de citar a ditadura do Estado Novo, né, a ditadura Vargas, né, entre 37 e 45. Então, no mesmo período, você tem, né, a efervescência desses regimes totalitários. Isso também acontece na Argentina com o peronismo, com Perón. Também, com Juan Domingo Perón. Você tem Lázaro Cárdenas no México. Né? Então você tem, são vários líderes populistas, né? Inclusive, no caso, estou falando mais do caso latino-americano, né? Essa questão do Cárdenas, porque você citou Perón, então eu lembrei do Cárdenas, e do populismo latino-americano. Porque aqui a característica do totalitarismo, como tudo no Brasil acontece à brasileira, né? Então aqui a característica do fascismo brasileiro, vamos colocar assim, né? Do totalitarismo, eu prefiro o totalitarismo, né? Do Vargas, ele vai ser um totalitarismo à brasileira, né? Derivando para um regime de caráter populista, né? Então aqui México e Argentina. A gente falou de Vargas, acho que é importante para as pessoas entenderem que o fascismo, naquele momento da história da humanidade, era um fenômeno quase que mundial. Sem dúvida. Só democracias consolidadas, como a norte-americana, que não passaram por isso. Mas em outros países, infelizmente, houve uma febre. No caso do Brasil, da Argentina e do México, como o senhor falou, eram governos mais populistas do que fascistas, né? Mas caracterizados, sim, pelo totalitarismo. Sim, sem dúvida. Professor, agora, na Europa, o senhor mencionou o fator econômico, né? A gente está chegando ao fim desse primeiro bloco da entrevista. Eu gostaria apenas que isso ficasse bem claro para quem está nos assistindo. Então, a Segunda Guerra Mundial foi deflagrada, basicamente, porque os vencedores da Primeira Guerra, como França e Inglaterra, impuseram à Alemanha condições muito humilhantes
Extremamente. E com base nisso, mais cedo ou mais tarde, o povo alemão acabou se rebelando. Sem dúvida. E nesse processo de revolta, Hitler chega ao poder e deflagra a Segunda Guerra. Mais ou menos Sem isso? dúvida. É mais ou menos isso. Né? Quer dizer, então, esses são os principais fatores. Né? Então, você tem ali, como eu te falei, né, você tem a herança do Tratado de Versalhes, você tem a crise de 29 agravando a situação econômica, a emergência dos regimes totalitários, e aí nós vamos colocar aqui mais, em termos de Segunda Guerra, o nazifascismo, né, com suas características, né, esses personagens, então, que vão fazer a liderança tanto do nazismo na figura do Hitler, quanto do nazismo na figura do Hitler e do fascismo na figura do Mussolini, esses personagens vão ser os grandes responsáveis por toda aquela tragédia, né, que chega a dizimar, né, cerca de 50 milhões de pessoas. Esse número, infelizmente, é importante. A Segunda Guerra Mundial deixa um saldo de 50 milhões de mortes? Aproximadamente 50 milhões. Há algumas divergências em torno dos números, né, mas são aproximadamente 50 milhões de mortos. Professor, nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente.